Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um bloco do programa Bem Viver e recebendo aqui no nossa casa, no nosso programa, o nosso amigo Júlio Jacobina, que é administrador de empresas e que vai falar para a gente sobre relações de trabalho. E o assunto de hoje é o assédio moral, o assédio nos ambientes de trabalho, não é? Que é uma coisa que tem sido falada tanto. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Cibele. Bem, vamos conversar um pouquinho hoje sobre assédio nas empresas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente fala assim, o que é assédio? Porque que tipo de ação a gente pode entender como assédio moral, né, numa empresa, nas relações de trabalho? Porque quando uma brincadeira deixa de ser brincadeira e vira um assédio, né? Perfeito. Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque eu também quero saber, né? Porque o pessoal aqui brinca muito comigo e aí eu já posso ganhar uma boa grana, gente, para dar um processão aqui nessa galera aí da TVI, porque brincam demais comigo e eu quero saber o que é, o que não é. Ok, Cibele. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, certo? Nada. Por retornar esse programa maravilhoso, líder de audiência na região. Obrigada, meu bem. E muito sucesso para você e para todo o seu grupo da TVI, Barbosinha. Bom, falando sobre assédio, é todo ato de incomodar, de oportunar, através de gestos, de palavras, que o indivíduo faz contra o empregado, principalmente o chefe faz contra o empregado, no intuito realmente de denegrir a imagem dele, humilhar, para que ele realmente perda sua autoestima, sua dignidade, enfim, para destruir realmente a autoestima do indivíduo, forçando uma forma ou de outra para que ele peça para sair do emprego. Esse é o assédio moral, que a definição assédio é perseguição, e o assédio moral nas empresas é isso aí. Uhum. E a gente ouve também falar muito em assédio sexual, não é? O assédio sexual no Brasil é uma coisa muito mais corriqueira do que se imagina. Ela é muito mais, ela acontece com muito mais frequência do que a gente pode imaginar nos ambientes de trabalho. Perfeito. Então, nesse caso, qual a diferença entre assédio moral e assédio sexual? O assédio sexual é você realmente dar aquela cantadinha. Não ria! E não tem graça nenhuma. É Você tá diferente vendo? do assédio Olha, moral. gente, olha a só que eu vou. cantada, chama pra sair. Quando você é muito especificamente, você está querendo ter algo mais com o seu colega ou com a sua colega de trabalho. Exatamente. Né? E o assédio moral é diferente, é a relação de trabalho. Uhum. Então, o assédio É sexual O assédio sexual é crime. E o assédio moral não é crime? Porque não tem uma lei ainda, Cibele, específica sobre o assédio. Que regulamente. Que regulamente, isso, né? Perfeito. Então, às vezes, quando você quer realmente punir um colaborador que praticou o assédio moral, ele vai pelo dano moral. Uhum. Mas eu não quero entrar muito nessa área jurídica, porque o meu objetivo aqui mesmo é realmente que a gente entenda um pouco sobre esse fenômeno e o que ele pode provocar nas empresas, nas pessoas, nas famílias, que realmente é um câncer social. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do assédio sexual. Porque o assédio sexual, ele só se dá através de uma atitude física, ou, por exemplo, essa cantada que você falou, e ainda riu falar nisso. Gente, ele falou a cantada na colega e deu risada, olha só. Ele não tá me cheirando bem isso, viu, Júlio? Então, por exemplo, só aquela cantadinha, né, que você diz assim, olha, e aí, você tá bonita e tal, não sei o quê. Isso se configura como um assédio sexual também? Olha, a palavra ou a palavra e o gesto tem que às vezes, a cantada indireta também. Não é? Quando ela percebe que realmente ela está sendo assediada sexualmente. Então, uma cantada feita, um convite feito, um convite que... Indireto. Sim. Isso é também pode ser caracterizado como assédio sexual. Olha, pessoal, cuidado, hein? Cuidado, porque as leis e a sociedade também está mudando. Então, ela tá pedindo resposta para esse tipo de ato, né? E de atitude. A gente entende que para haver vítima, tem que haver algoz. Então, como é que funciona essa relação? Porque se eu não permitir que você me machuque, você não vai me machucar. Perfeito. Não é? Então, a gente tem uma relação doente aí. Tanto do assediador, quanto do assediado. Claro. Né? Então, como é que funciona isso? Olha bem, às vezes o profissional, ele realmente dá espaço para que isso ocorra. Às vezes, geralmente as pessoas assediadas têm autoestima baixa. São profissionais competentes, são profissionais qualificados, são profissionais inteligentes, profissionais criativos, mas geralmente eles têm autoestima baixa e deixa que isso aconteça. Ele precisa ser mais firme, ele precisa realmente evitar para que isso ocorra, entendeu? Se posicionar melhor.
Então, diante de uma situação de assédio. Porque é aquela história, né? Se eu não permito que alguém seja grosseiro comigo, essa pessoa não será. Perfeito. Né? Então eu tenho que tomar alguma atitude para que aquilo não aconteça. Então, se a pessoa chega a esse ponto de cometer um ato contra a própria vida, né? É porque ela também está doente. Né? Tá todo mundo doente, a empresa está doente, né? Tá doente. Então a gente ainda tem tempo, Léo? Assunto tão bom. 1 minuto só, mas ainda dá pra gente conversar. Dá. Então, nesse caso, quando uma pessoa é assediada, como é que elas normalmente reagem na empresa? Elas contam pro colega? Elas falam alguma coisa? Boa como pergunta, é que é? Cibele. Ó, geralmente, essas pessoas têm medo de perder o emprego. São pessoas que têm medo, têm família. Então, elas ficam para ela com medo de sofrer uma punição, retaliação. Uma né? retaliação. Então, aquilo ela vai ficando calada, vai aguentando aquele problema e aquilo vai realmente acabando, destruindo a vítima. Uhum. Então ela tem medo de se manifestar. O que é que ela tem que fazer? Realmente, ela tem que procurar, se a empresa for grande, a área de recursos humanos, se posicionar, explicar o que está acontecendo, o sindicato também, no último caso, um advogado, para que realmente consiga reverter essa situação. Um terreno fértil para que esse assédio realmente afloreça. Então, o que é que tem que ser feito? Você falou como, Cibele? Falei sobre a globalização, tudo isso Não, com relação a essa construção de confiança com a empresa, para que ele possa realmente denunciar. Exatamente. Né? E não tenha medo. Então, é nesse caso, o que a empresa tem que fazer para poder construir essa relação? Perfeito. A alta direção precisa realmente se aproximar mais dos seus colaboradores. É vida da ouvidoria, ouvir realmente seus empregados, sugestões, estar mais próximo dos empregados, dos trabalhadores, para ouvir as sugestões para que realmente mude todo, quebre esse paradigma, que tenha uma empresa mais transparente, uma empresa com mais afetividade, com mais solidariedade, tornando o ambiente mais saudável, mais produtivo. Uhum. E essa questão hoje, hoje a gente vive num mercado capitalista, no mundo capitalista, a gente só quer lucro. Perfeito. Todo mundo está atrás de resultado o tempo inteiro, né? E muitas vezes você exerce uma pressão sobre o funcionário absurda, porque ele tem que produzir. Isso não é assédio moral, não, Júlio? Não, é isso aí. Eu queria até ressaltar sobre isso. Para você caracterizar um assédio moral, você tem que ter muito cuidado. Porque nem sempre pressão no trabalho é assédio moral, Cibele. Uhum. Às vezes você é chefe, você exige por resultado, tem que bater metas, mas você não está assediando. O assédio é quando você realmente está provocando, você tem a maldade. O assediador, ele é um psicoterror, ele é maldoso, ele realmente tem interesse em destruir a vítima, aí é assédio. Mas às vezes você cobrar resultados, metas, se essa cobrança não é sistematizada, se essa cobrança não é prolongada por muito tempo, não é assédio. Né? Mas eu queria lhe pedir que você desse uma orientação no caso das pessoas que sofrem esse tipo de problema nos seus ambientes de trabalho, o que é que elas devem fazer, né? Quando isso acontecer. É isso. Se ela for assediada, o primeiro passo, ela vai na área de departamento de recursos humanos, conversa, explica o que está acontecendo para o RH. Se o RH realmente não se posicionar, ela pode ir ao sindicato. Eu prefiro que ela vá à área de recursos humanos. Se aproxime da empresa, ela não deve ter medo, conversar, explicar o que está passando, porque é uma forma até para que o assediador perceba o que ele está fazendo e ele tenha um certo medo. E ele, olha, mexer nesse rapaz aqui é problema. Então vai no sindicato, ou então vai no Ministério, entendeu? Do Trabalho, também é outra forma, procurar um advogado, para que não ocorra esse tipo de fenômeno, porque realmente destrói a vítima, destrói a família. Você sabe muito bem que se você tiver um irmão que esteja passando por esse problema, vai te preocupar, vai preocupar, né, a sua família. Então é a forma, eu acho que nós temos que combater esse fenômeno, a sociedade realmente, não só as empresas, a própria sociedade, procurar realmente conhecer o fenômeno e tomar medidas preventivas para que isso não ocorra, Cibele. Uhum.